Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Inovamente. E hoje a conversa é sobre um evento que marcou o Inovanasa o ano passado, no Fundamental 2, que foi a nossa feira, que foi a Inovatim, né? A nossa feira ali que mostrou os projetos, né? Como ficou o resultado final ali de todos os projetos que a gente desenvolveu ao longo do ano, né? Uma feira de inovação, de criatividade e de muito protagonismo juvenil, né? E ela aconteceu ano passado, no dia 23 de novembro, na Unidade da México, né? Que se transformou ali num espaço de inovação pulsante, com vários estandes, com toda a comunidade presente, pais responsáveis, né? Colegas, amigos, todos que quiseram vir prestigiar os nossos alunos, conhecer mais um pouquinho sobre os projetos que eles desenvolveram, né? A comunidade estava aberta. E foi uma manhã, assim, cheia de trocas, de descobertas, né? De muita interação. E que contou também com vários desafios, alguns desafios que já testaram ali a resiliência dos nossos alunos e que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, assim, hoje a gente vai conversar com alguns desses jovens criadores que colocaram aí a mão na massa para transformar essas ideias em ação. E vamos conhecer os bastidores, né, dos projetos, dos aprendizados, as dificuldades. Então, prepare-se aí para o episódio de hoje, que vai ter histórias aí muito interessantes, né, e vão mostrar que inovar é muito agir com propósito, né? A verdade é essa. Então, vamos lá? Vou pedir para cada um de vocês se apresentarem, falarem o ano que vocês estudam, né? O projeto que vocês apresentaram na Inovatim do ano passado. Quem quer começar? Eu posso começar. Bom dia, meu nome é Vinícius. Eu sou o ganhador da convenção do ano passado. Eu fiz um projeto que é a Vida Plena. O projeto consiste em um site que ainda não foi lançado, e eu acho que também não vai ser, ficou só no papel, que tem o intuito de ajudar pessoas com deficiência, pessoas que não conseguem se exercitar em academias, a fazer mais um exercício ali, manter uma vida mais saudável, uma vida mais plena. Mas o objetivo do projeto foi concluído. Concluído não foi. Teve o site, mas tiveram outros desdobramentos, Sim, né? Teve outras coisas assim. Muito bem, Vinícius, você é hoje você tá no sétimo. Do sétimo ano Gama, ano passado eu era do sexto. Do sexto, então todo mundo que tá aqui hoje, né, o ano passado era do sexto ano, que foi o primeiro ano de Inovanasa deles, né? E agora? Pode começar. Bom dia, eu sou a Ana Clara. E que projeto que você trabalhou ano passado, Ana Clara? Eu trabalhei com um projeto que chamava Projeto Natureza, que a gente estava focando na sustentabilidade e no desmatamento. E esse ano a gente vai continuar com um projeto bem parecido. A gente gostou muito do resultado do ano passado. Eu sou muito legal, do né? Gama. Do sétimo, muito bem. Meu nome é Alice, eu sou do sétimo Capa, e meu projeto do ano passado foi sobre um teste vocacional, que você resolvia o teste vocacional, e... Era um formulário, né? Um formulário, que no final aparecia vaga de emprego, a gente enviava para você no seu e-mail. Certo. Aí eu gostei muito de fazer esse teste vocacional, a gente chegou a criar o site, no dia, a gente deixou o QR Code lá na nossa mesa, e muitas pessoas entraram no site, fizeram o teste vocacional, só que a gente não chegou a enviar os empregos, porque não deu certo lá pra gente fazer, porque tava muito perto do final do ano, e a gente tinha as provas também. Ah, meu Deus! Mas deu certo lá no site, muitas pessoas gostaram e elogiaram. Esse ano a gente vai tentar dar uma aprimorada ainda mais, né? Nesses projetos, colocar na prática. Bom dia, meu nome é Luana, atualmente sou do sétimo Capa, e meu trabalho ano passado foi sobre o Psitoy. É um trabalho que consiste em um brinquedo para crianças com TDAH, espectro autista, especificidades sensoriais e auditivas. Porque a gente pensou assim, atualmente os brinquedos são focados para crianças que não têm nenhuma especificidade, nenhum espectro, né? E assim, a gente decidiu focar para essas crianças porque a gente via a dificuldade dos pais em achar um brinquedo que fizesse com que essas crianças se sentissem melhor.
e também a interação delas, porque os brinquedos aproximam umas crianças das outras. Então a gente decidiu fazer esse brinquedo como um tabuleiro que envolve as crianças para brincar. Isso, muito bem. E aí, agora, meninos, eu gostaria que vocês contassem, assim, um pouquinho pra gente como foi essa experiência, né? Porque desde o início do ano, né, vocês chegaram ali, meu Deus, o que é um projeto de Nova Nasa, o que a gente tem que fazer? Tem que desenvolver um novo produto, um novo serviço, tem que ser totalmente inovador, tia, né? Essas eram as perguntas que eu mais escutava, assim. Então, eu quero que vocês revivem, né? Relembrem um pouquinho dessa história. Desde quando vocês pensaram, né, nessa ideia, como ela foi sendo desenvolvida ao longo do ano, e lá no final, como foi apresentar essa ideia, né, para os pais, para toda a comunidade que esteve presente, né? Eu acho que, tipo assim, no Inova Nasa, pelo menos no começo do ano, você vai pensar, pelo menos por enquanto, vocês vão mudar um modelo de Inova Nasa, que vai ser um trabalho convencional, às vezes uma maquete, às vezes uma cartolina. Vocês chegaram pensando que ia ser assim. Eu pensei que ia ser um aspecto de robótica, sei lá. Eu pensei, pensava. eu pensei que ia envolver um pouco de empreendedorismo, mas na parte mais teórica dele, não colocando minimamente em prática, apenas aprendendo teoria e não prática. Mini empresários. Empresários. Eu também achava que a gente ia ficar só, tipo assim, ler a geek, fazer resumo sobre os capítulos e acabou. Entendi. Matéria normal. Mais teórica. Só que eu me tornei uma mini empresária. E aí vocês descobriram que é mais um protagonismo mesmo, O Inova Nasa, ele dá muita autonomia pro estudante. Sim. Você pode fazer lá o seu projeto, você não tem limitações de o que vai ser o seu projeto, tudo. Você só tem que seguir a demanda, assim. Você tem que analisar a situação, perceber a demanda, perceber tudo. E uma coisa no Inova Nasa, você só vai conseguir fazer um projeto melhor, assim, muito bom, se você trabalhar em alta performance. Porque enquanto você trabalha em alta performance, você não está se dedicando ao máximo no seu projeto. Porque aquilo não é só um projeto assim de ano, essas coisas. Pode vir a se tornar um negócio, um empreendimento. E outras pessoas podem se interessar, né, pelo projeto de vocês. Então é muito importante a proatividade, né, Vinícius? E o trabalho em grupo. O trabalho em grupo era uma coisa que a gente achava muito fácil. A gente sempre fazia, normal. Só que chegava na hora da apresentação, às vezes um não sabia o que fazia, aí o outro tentava ajudar, embolava todo mundo. E o primeiro trimestre era assim, tudo desorganizado, ninguém sabia o que era trabalho em grupo. Aí depois se tornou mais fácil todo mundo trabalhar em grupo, mas no início era muito difícil. E tinha muito conflito, né? Sim, Luana, acho que todo mundo aqui passou por desafios da questão do trabalho em grupo, né? Quando você falou que era um trabalho pro ano inteiro, a gente não esperava que ia dar tanto trabalho. A gente falou assim, minha amizade aqui agora é isso e pra sempre vai ser assim. Só que tinha gente que ficava perdida, assim. Eu acho que o principal era isso, tipo assim, escolher um grupo que você vai ter que trabalhar com ele o ano inteiro em só um projeto. Eu acho que, tipo assim, isso deu muita oportunidade pra gente pra evoluir, obviamente, nessa questão mesmo de conseguir trabalhar em conjunto, mas também evoluir também muito no projeto. Porque um ano é muito tempo. Apesar de ter parecido pouco pra um projeto tão grande, né? Sim. Mas foi bastante tempo pra gente conseguir, por exemplo, fazer melhoras no trabalho, coisas assim. E amadurecer a ideia, né? Eu acho que quando vocês começaram, vocês, né, iniciaram ali com aquela ideia mais básica e depois vocês foram aprimorando o trabalho, o projeto, foram identificando que talvez aquela ideia inicial já não fazia mais sentido. A gente exagerava nas coisas. Isso, aí a gente falava assim, eu não vou dar conta. Aí chegava lá, a gente dava, aí ficava todo mundo tranquilo. A coisa que mais causou intriga, pelo menos no meu, que foi bem mais de boa, assim, o meu grupo, assim, que não teve tanta intriga, foi qual ia ser o trabalho. O tema. O tema, a ideia. O meu demorou muito. Demorou pelo menos 2 meses pra gente decidir o tema. Sim. E além disso, meu grupo, ele foi formado, no caso, por pessoas distintas, assim. Meu grupo foi acolhendo algumas pessoas, pegando algumas. Basicamente, a ideia inicial do meu grupo era eu e outros 3 amigos meus.
Mas aí acabou sobrando 2 meninas na sala, a Júlia e a Valentina, que não são e nem eram atualmente muito amigáveis, assim. Não, tipo, amigáveis, eu digo, de não conseguir falar muito, de se turma, essas coisas. Que elas não se... não tem muita interação com a turma, não tem muitas amizades. São mais introvertidas, Sim, né? eu usei o termo errado, desculpa. Isso, mais introvertidas, elas tinham mais dificuldade, né, pra se relacionar, né? E aí elas estavam inicialmente em dupla. E aí a gente, né, viu que poderia formar um grupo maior, né? Elas poderiam integrar o projeto também do Vinícius, né? Que inicialmente estava só com mais 3 amigos. Era 4 pessoas, mas o negócio do meu grupo, assim, que a gente conseguiu fazer muito pra evitar muito problema, assim, muita discussão, essas coisas, foi ter um papel de liderança ali no grupo. Teve um líder no grupo, que no caso fui eu, e isso ajudou a manter... Não dizer na ordem, mas manter a sequência dos fatores, a organização, o que cada um ia fazer no grupo, quem ia apresentar, quem ia fazer a apresentação, tudo isso. É isso. E no de vocês? Tiveram alguns desafios? Muitas. Enormes. Assim, primeiro, a gente começou com um grupo de 4 pessoas normais. Primeiro ia ficar eu, Samuel e Gustavo Pacheco. Só que a gente decidiu acolher a Kelly, porque ninguém tinha aceitado ela no grupo, e a gente aceitou, né? É amizade, né? Aí ela até ajudou a gente a desenvolver ideias, só que ela saiu no meio do ano. Então a gente ficou desesperado, porque eram 3 pessoas. Como que 3 pessoas iam fazer um trabalho tão enorme que a gente tinha planejado? Demorou muito tempo. Só que aí no final do ano, graças a Deus, a Manuela entrou no grupo, ela ajudou a gente. Inclusive foi ela que deu esse nome pro nosso trabalho. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, não tinha nenhum líder específico, mas parecia que todo mundo tinha uma capacidade, assim, sabe? Ninguém falava assim, Tanana é o líder. Mas só da gente olhar, a gente sabia que aquela pessoa tinha um jeito de líder, tinha um jeito de comunicador. E hoje, esse ano, a gente consegue ver que realmente todo mundo que parecia ser aquilo, realmente é aquilo. Esse ano a gente trabalhou, né, os perfis para a formação dos grupos, e aí vocês conseguiram identificar, né, algumas habilidades pessoais mesmo já em cada um de vocês, né? Nós fizemos isso com a intenção de formar grupos mais assertivos, né? E aí, então, vocês perceberam que acharam, né, que tava tudo ali perdido, porque uma integrante foi embora e agora... Aí surgiu outra, e aí surgiu outra, e é assim que acontece, né? Então, às vezes, você achava que não ia dar conta, e de repente você descobre que existem possibilidades. E brigas, a gente depois voltava todo mundo à amizade, depois brigava de novo, depois a amizade voltava. Mas eu acho que a parte que mais deu trabalho, acho que não só na minha, mas na maioria, foi que quem planejou um trabalho muito grande, que nem o nosso... No final, quando faltava só um mês, que era a hora de pôr tudo em prática, nossa, a gente deixou pra última semana. Então. Porque todo mundo tinha compromisso, ninguém conseguia, comprava, aí a hora que chegava na hora, esqueceu de comprar isso. Aí os pais tinham que sair lá, comprar tudo. Então, pra esse ano, a gente já tem um negocinho a mais na nossa lista, né? Organização, né? Planejamento. Agora a gente já sabe. Cronograma de datas. Né? O grupo também teve... alguns problemas desse tipo, só que a gente já tinha deixado muito bem mastigadinho usando as aulas de Nova NASA ali. Porque o que acontece? Porque, na verdade, assim, né, o que vocês apresentaram lá no final do ano, né, foi um resultado de toda a apresentação, do pitch que a gente fez, né, ao longo do ano. Na nossa cabeça já estava formada há muito tempo, a gente só falou assim, pá, e surgiu o nosso trabalho inteiro aqui na frente. E o de vocês, meninas? Quer que eu fale primeiro? Pode falar. Então, nosso grupo não foi formado por acaso, completamente por acaso. Não sei se a Luana lembra, mas é porque tava eu e minha amiga de dupla, porque nossa outra amiga tinha dado um problema lá, ela quis sair pro grupo, ela mudou de escola, e assim, a gente juntou com outra dupla que tinha na nossa sala, de 2 meninos lá. Aí nesse grupo, tipo assim, teve vários problemas durante o ano, gente que não queria fazer, mas acabou que ter ficado nesse grupo ajudou bastante, porque, por exemplo, a irmã de um dos meninos do grupo, ela era designer, ela é designer, ela ajudou muito a criar, tipo assim,
o design do projeto, como que ia ficar lá na mesa, por exemplo. Ela criou até a logo do nosso projeto. Perfeito. E assim, cada um tem um jeito de trabalhar, né? Isso que é legal. Porque geralmente A os gente grupos, descobrir também como lidar, né, com o jeito daquela pessoa. Porque pra Porque gente, por mais que talvez a gente olhe, né, e fale assim, aquele amiguinho ali parece que não faz muito o meu perfil de trabalho. Pode ser que não, só que a pode gente ser descobre que é ele... igual. Sim. E ninguém é igual. E pode ser né? que ele complemente o seu jeito, E né? assim, a gente às vezes acha que tá todo mundo ali igual, todo mundo com o mesmo rumo ali. Só que a gente vê que cada um tem um jeito de pensar diferente. Aí, tipo assim, às vezes eu tenho um jeito de trabalhar que é diferente do da Alicia. E isso eu tenho Sim. certeza que é diferente. Sim. Só que se a gente, por exemplo, trabalhar junto, a gente consegue chegar. Isso. E assim, às vezes E dá não muito tem, trabalho. né, Luana? Não tem um jeito que é melhor do que o outro. Não é isso, né? Sim. Todo mundo tem as suas habilidades, todo mundo tem as suas capacidades, né? E o seu, Ana Clara? Alguns desafios que vocês tiveram aí ao longo Eu do lembro ano? que no começo do ano, quando você falou que ia ser um projeto que a gente ia ter que criar, a gente ficou bem animadas com a ideia de desenvolver alguma coisa. Só que a gente tava com muita dúvida, né? No final, uma amiga minha, ela deu a ideia da gente fazer, tem tanto problema com a natureza, né? Bora fazer alguma coisa. E aí a gente ficou tão engajadas no ano que um dia antes, assim, do dia lá Da Inova Team? do Nova Team, eu tava lá em casa super animada, arrumando as coisas pra ir. E foi, eu acho que uma experiência bem legal, porque a gente aprendeu... Como que foi a experiência, gente, de participar a do Inova experiência Team? foi muito boa. É como se a gente fosse mini empreendedores, né? Mini Sim. Mas não foi nada fácil, não era Deu nada muito que a gente trabalho. pensava. A gente pensava que as mesas já estavam ali prontas, a gente só Aham. ia meter as coisas ali em cima e acabou, vamos apresentar aqui. Mas não era assim. Tem que montar o stand, Sim, né? era muito Fazia difícil. parte da organização. O dia que Demorou vocês mais tiraram, de- o dia que eles tiraram só pra gente montar, não deu. A teve que gente dar fogo montou no dia um dia antes, né? E na outra, sexta-feira. teve a chuva também, que, tipo assim, Nossa. trabalhou bastante. Mas eu Foi acho um que dos desafios, né? Um Sim, dia Muito antes. trabalho. Na noite anterior ao evento, né? Nós montamos o evento na Unidade da México. E, para quem conhece, né? Tem as partes abertas. E um dia, no dia do evento, né? O evento foi no sábado, a partir das 9. Das 9 ao meio-dia. E naquela noite teve uma chuva, assim, de vento, né? Muito que Nossa, tudo voou, trabalhos voaram. Aí os meninos perdeu o tiveram que cartaz. testar ali a resiliência deles, né? No próprio sábado de manhã, pra reorganizar e fazer dar certo. E- E deu, Graças né? Eu acho que a Deus. deve ter demorado mais de 1 ou 2 horas pra fazer só a cartolina da parte do meu projeto, que nem foi tão importante E assim. só pra reorganizar demorou bastante. Então a gente agradeceu que os pais estavam demorando a chegar, que a gente tinha chegado mais cedo, que dava pra organizar, porque tava, tipo assim, tudo voou, as coisas voaram. A gente não sabia que já tinha um pano que ia ir ali, então a gente teve que tirar Mas o no nosso, final né? deu tudo Foi- certo. Sim. Deu né? tudo certo no final. Mas deu trabalho pra montar. Teve algum momento, assim, marcante, que algum feedback, assim, que vocês receberam durante a feira, Eu vou que deixar ficou pro na final. memória de vocês, assim? Pra mim teve um momento bem marcante. O seu foi assim. muito legal, né, Vinícius? Porque todo mundo ficou em volta ali do brinquedo. Eu vi. Conta, Não, eu lembro. dava Não era pra muito ver. bem o brinquedo. O que acontece? Como eu já tinha dito antes, meu projeto ele queria desenvolver um site, e ainda quer mais ou menos, desenvolver um site para ajudar pessoas ali que têm uma deficiência, algum problema Cognitivo. cognitivo. A como ter uma vida mais saudável, E né? até pessoas, tipo, que não conseguem frequentar academia, seja por questões financeiras, questões de mobilidade. Meu projeto é para isso. Por isso mesmo que a gente decidiu fazer no online, né? Para, além de deixar bem mais fácil para fazer, caso realmente queríamos fazer, era muito mais acessível também. Sim. E a gente acabou fazendo uma parceria com uma empresa de fisioterapia que é focada em pessoas deficientes. Não pessoas deficientes, tipo... pessoas deficientes em geral. Cognitiva, teve problema médico, nasceu com problema. Por meio de do irmão de um dos meus colegas de grupo passado, que ele tem um problema sério, assim, de questões de deficiência. E ele participava, né, desse instituto, não é? Ele participa desse instituto. Aham.
ele participa, o irmão dele participa, que foi meu companheiro lá. Eu agradeço muito a ele, porque sem ele eu acho que eu não conseguiria fazer tanto trabalho. Se ninguém no meu grupo, tipo assim, se uma pessoa do meu grupo faltasse, eu acho que deixaria, tipo, um vácuo muito grande de conhecimento. Tá aí a importância, né? Que todo mundo constrói. Um depende do outro. Né? Cada um depende do trabalho, né, do outro. Aí foi combinado com a empresa que eles entregariam esse skate para nós. Mandariam uma pessoa para montar no dia, na hora lá. E aí chegou a pessoa, montou tudo. E aí começou as apresentações, as pessoas vindo. Foi uma real muvuca ali. No Instagram do colégio, a gente tem alguns vídeos lá desse dia, né, da Inovatim, e passa, assim, alguns momentos esse brinquedo que ele tá falando, né? Que é um skate pra deficientes. Exatamente, até eu subi lá no skate pra brincar um pouquinho, e é muito legal. E é totalmente seguro, e essas tecnologias, assim, são muito importantes. Só que longe dava pra ver o trabalho, assim, e a gente via, eu e meus amigos, a gente chegava e falava, nossa, aquele trabalho vai ganhar, a gente sabia. Tava, tipo, nossa, muita gente. Tava lotado, não dava nem pra ver. Tipo assim, a gente conseguiu ver no dia antes, que era o dia que a gente tava organizando. No dia que a gente tava lá pra apresentar mesmo, não dava pra ver, era muita gente. Principalmente aquela área da quadra tava lotada. Isso. É porque a área da quadra tinha a maior parte dos projetos também. Sim. Mas... E essa parceria, então, foi bem legal, né? Tá aí a importância que a gente tava falando, né? Agora há pouco. Mas respondendo a sua pergunta, uma cena que me marcou durante esse dia foi quando conseguimos botar o irmão do meu amigo que fazia projeto comigo, dentro do skate para deficientes. Foi, tipo assim, muito comovente. A gente pode ver que, tipo assim, essas pessoas, mesmo com problemas físicos ou cognitivos, tem que ter uma vida normal, porque, querendo ou não, são humanos como a gente. Ninguém merece ser excluído por etnia, cor, deficiência, capacidades mentais. Muito bem. É isso aí. E vocês? Eu vou deixar o meu por último. Ai, meu Deus, eu tô ficando emocionada, preocupada e ansiosa, na verdade, com esse depoimento. É tanta coisa que... Aquele dia foi muito cheio, assim, muito lotado. Teve muita coisa. Foi um dia de muitas emoções. Sim. Assim, eu falo assim, às vezes a gente chega assim e fala assim, esse é o melhor dia da minha vida. Mas às vezes aquele dia teve tanta coisa diferente que eu nunca tinha passado na minha vida. Foi o primeiro momento da minha vida que eu fui pra uma feira de Nova Nassa. Foi muito legal. Nossa, e vocês, meninas? Pra mim não foi um momento que marcou. É porque a gente fez mudinhas pra plantar. Que a ideia era que a gente arborizasse a cidade, né? A gente tava com a ideia, a gente tava pensando, a gente tá levando as mudinhas, não vamos ter certeza que as pessoas vão comprar, né? Eu tava feliz é que elas foram vendidas bem. As pessoas estão animadas, até crianças pequenas estão animadas com as plantas, que é bom ver a emoção, sim, das pessoas quererem ter esse prazer, né, de comprar a plantinha, de ir lá e plantar, né, ter esse processo. A gente tava aprendendo jeitos de falar com as pessoas, que às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar em público, e a gente foi exercitando isso pra conversar com as pessoas no dia, conversar com elas de um jeito assim, foi bem legal as crianças. Com o trabalho de comunicação. Da pessoa, né? Porque às vezes uma pessoa gosta de um tom mais baixo, às vezes as pessoas gostam de um tom mais... Não, então, é o jeito, na verdade. O que a Ana Clara tá falando são as palavras, a forma de vender, né? Vocês lembram também sobre as aulas que a tia falou sobre como expor o produto, dos QR Codes que tinham que ter, a questão dos brindes. Exatamente. Eram regras importantes. Uma das partes mais importantes que eu aprendi com o Nova Nassa, que provavelmente eu vou levar pra minha vida se eu for virar empreendedora ou pra qualquer outra coisa, você tem que se adaptar ao seu cliente. Sim. Você tem que falar do tom de voz que é respeitoso ou que seja adequado para a ocasião. Você tem que fazer um projeto tendo em mente o seu público-alvo. Porque, por exemplo, o projeto da Ana Clara, que é um projeto ambientalista, é um super projeto muito da hora, assim. A pauta ambientalista é sempre muito importante, principalmente que a gente tem muita poluição atualmente. Só que, tipo assim, o público-alvo, ele é fechado.
Porque não é em todas as pessoas, mas, tipo, não é a maioria que se preocupa com o meio ambiente, mas isso tá crescendo. Então é uma oportunidade, querendo ou não. Uma oportunidade de propagar uma pauta ou vender alguma coisa. Então, vocês tocaram num ponto importante. Público-alvo, né? Eu acho que quando a gente fala sobre público-alvo, sobre persona, né? Durante as aulas, talvez vocês, no momento dali da teoria, não entendem o tanto que isso é válido e tem diferença na hora da prática, né? É uma matéria que a gente vai levar pra vida. Tipo, a gente tá continuando com o projeto esse ano. A gente tem um monte de coisa do ano passado que a gente aprendeu com você que a gente vai usar. Assim, se a gente quiser ser empreendedor. Mas pensa Nem comigo. precisa ser empreendedor, né? Não, mas pensa comigo. Qualquer profissão, a gente tem que empreender de certa forma. Sim. Se um dia você quiser ser médica, por exemplo, né? Todo mundo, né? Às vezes tem um sonho da medicina. Comunicar, né? E aí, você não vai ter que ter uma clínica, você não vai ter que gerir, né, aquele seu papel enquanto profissional. Você também está sendo sua própria empreendedora, né? Você vai ter que gerenciar a sua vida profissional, de certa forma, independente de onde você for trabalhar. Então, realmente, você tem que se comunicar. Pelo menos uma coisa você vai levar pra vida, né? A gente aprende muito essa questão do aspecto da liderança, da comunicação assertiva, da gestão de conflitos, né? E conflitos é algo, né, meninos, que a gente vai ter em qualquer fase da vida, né? Em qualquer profissão que a gente seguir. É importante aprender a lidar com elas. E isso é ter essa paciência, né? Essa resiliência que vocês estão aprendendo, né? Na prática. É sempre importante tomar cuidado com o jeito que você vai falar com a pessoa que tá indo ali na sua bancada ali falar com você. Porque às vezes todo mundo tem o seu jeitinho. Às vezes tem gente que é mais calmo, tem gente que é mais, assim, como que eu posso falar? Agitado, né? Tem gente que é mais agitado. Então, assim, a gente tem que meio que se adaptar a cada cliente que vai ali ver o seu projeto. Porque, assim, pessoas com algum aspecto também, sabe? E o seu projeto era disso, né, Luana? Sim, né? E, assim, eu acho que uma coisa que serviu de inspiração pra mim foi um amigo que eu tenho chamado Ian. Ele tem TDAH nível 7. Ele é o mais alto que tem. E ele trata a gente com muito carinho. Tem hora que ele é mais agitado, tem hora que ele é mais calmo. Mas nós que somos amigos sabemos tratar ele bem. Sabemos o jeito que ele gosta, que se comunique. Sabemos que ele é brincalhão. Então, assim, por mais que a gente visse ele pela primeira vez, a gente sabia como tratar ele. Porque quando a gente vê pela primeira vez, a gente nem sabe que as pessoas têm, por exemplo, TDAH. Então, a gente meio que conversa ali com o jeito que a gente acha que a pessoa vai achar melhor. E foi assim que funcionou. Então, assim, eu acho que um cliente é isso. Você vê ele pela primeira vez, só de você ver ele, você consegue reconhecer o gosto. Mas eu acho que mais do que isso, né? A gente não tá fazendo negócios, a gente tá aprendendo a projetar novas ideias. É uma primeira fase pra tudo. Né? Novas Primeiro soluções, novos produtos, né? Então, não é só aprender a lidar com o cliente ali, né? Não é isso, né? Eu acho que o projeto de Novanace, ele é muito maior, né? Tem muita coisa por trás. É que nem você falou, só a ponta do iceberg. Tem mais coisa atrás. Sim, a pontinha do iceberg, o projeto né? de Novanace abre portas para muitas coisas, assim, porque você já vai desenvolvendo muitas coisas que são extremamente importantes, não só para negócios, como para a vida. Tipo, raciocínio crítico, pensamento mais rápido, formulação de slides. Formulação de slide, a gente aprende a fazer os slides no Canva. E você também. Hoje vocês amam o Canva, né? Muito mais fácil meu pai trabalhar. pediu ajuda pra mim. Seu pai? Minha mãe também me Porque pediu ele precisa fazer no trabalho, tio. Não acredito. E aí, criancinhas aqui, de 2 anos, sim. os pais não esperava por isso. O Novanace, ele é muito importante mesmo. Desde essa idade, né, gente? Sim. Porque o Novanace aqui na escola a gente tinha inicialmente no ensino médio, né? E aí depois nós percebemos essa importância de ter no Fundo 2, que realmente, né, faz muita diferença pra vocês, né, nesse já vai desenvolvimento. desenvolver na criatividade mais cedo. Pra colocar, não só no papel, né? Colocar na realidade. Que muita coisa que a gente escreveu no começo do ano, a gente achava que ia ficar só por lá. No final do ano, tava tudo lá. E muitas coisas que a gente pensou que ia conseguir fazer, acabou sendo que não era a melhor ideia. Tipo, teve partes do meu projeto que eu tive que descartar.
Sim. Teve parte do meu projeto E que tá eu tive tudo que bem. acrescentar. Tá tudo bem, né, Vitor? Faz parte do processo, né? Ouvir as ideias das pessoas do grupo. Também, Ouvir muito aprender a importante. ouvir o outro. E outra coisa que eu tava falando com a minha mãe também é sobre quando a gente entrar no mercado de trabalho, o quanto que a gente vai estar à frente, né? Já sabendo, por exemplo, uma parte, voltando à sua pergunta, né? Uma parte que me marcou muito foi uma amiga minha, ela é mais velha, ela já tá na área de trabalho, ela chegou pra mim e eu tava explicando pra ela a matéria de Nova Nassa, e ela falou assim, meu Deus, eu trabalho na área de RH e a gente usa muito isso, a gente usa muito falar assim pras outras pessoas, a criação de slides, o persona, o público-alvo, tudo isso a gente usa, as metodologias no nosso trabalho. Nossa, muito legal, né? Saber. Aí vocês conseguem identificar que é algo que vocês estão aprendendo agora e que todo mundo usa, né? Um dia mais tarde. E o Inova Nassa, eu acho que pra vida mesmo, é muito mais útil do que várias matérias, assim, várias conteúdos. Meu Deus, vai gerar polêmica. Porque, Meu por Deus. exemplo... A gente gosta de polêmica. Não, mas não é isso que eu ensino pra você. Tia, mas o que acontece? O Inova Nassa, ele desenvolve todas essas coisas. Ele é um acrescentamento até pro seu currículo. Porque mesmo sabendo, assim, de tantas coisas, a coisa que mais é procurada atualmente em empresas, mercado de trabalho, é uma pessoa que saiba fazer as coisas, que saiba fazer o que for pedido e que economize. Que tem uma proatividade. Às vezes é melhor pro mercado de trabalho você saber fazer tudo isso do que saber, por exemplo, Bhaskara. A forma Mas não dizendo que não é importante saber Bhaskara. Porque ninguém gosta da fórmula de Bhaskara. Depende da sua área, dependendo da sua área é importante. Mas, enquanto proposta, o Inova Nassa abrange mais o mercado de trabalho. Ele é mais desenvolve habilidades, né? Sim. A gente vai estar um passo à frente quando a gente entrar no mercado de trabalho, tendo trabalhado, por exemplo. Se a gente ficar aqui até o final da escola, né? Ter trabalhado, sei lá, 5, 6 anos nisso. De Nova Nassa, né? E assim, é um pedacinho diferente do Nacional, né? O Nacional tem isso aqui diferente das outras escolas. Porque geralmente outras escolas têm robótica, tem essas matérias, assim, né? Empreendedorismo. Mas o Inova Nassa... ele é uma junção das matérias isso, né? E é bem mais simplificado, assim. É bem melhor, na minha opinião, do que Projeto de Vida, por exemplo, que é uma aula que está tendo se popularizado recentemente, várias escolas têm adotado. Que aqui a gente divide em outras disciplinas, né? Eu tenho socioemocional, Inova Nassa. Só que o Projeto de Vida, ele não direciona tão bem você do que o Inova Nassa. O Inova Nassa te direciona bem melhor, assim, para que você queira seguir um caminho específico ou seguir seu próprio caminho, mas que sempre vai te guiar no mercado de trabalho. Pra mim, essa é a intenção no Inova Nassa. Gente, eu tô ficando emocionada aqui, assim. Respondendo a sua pergunta, né? Agora, minha vez, né? Conta, porque a gente já precisa... Teve 2 momentos que, assim, marcaram, mas teve muitos outros, né? Inclusive, até reencontrei uma amiga que eu tinha, Mariana, né? Ela tá no 8º. Eu não sei qual turma que ela tá. Eu sei que ela tá no 8º. E assim, ela tava dando, né? Aqueles lápis feitos com material reciclável. Sei. É a BioRi. Que tinha... O projeto chamava BioRi. Eles pegaram a minha semente, tia. Eu fui pra essa lápis, pegaram a minha semente. Estavam gostando tanto das sementes que até pegaram as minhas. Mas assim, o momento que marcou muito foi no início. Quando a gente viu que a gente ia ficar em um lugar que não tinha ninguém, ia só tá 3 grupos, a gente ficou assim, o quê? Ninguém vai vir aqui. Aí a gente depois mudou, né, por causa do tempo e tal. A chuva. Sim, a chuva derrubou até trabalhos que a gente tinha feito. Mas então, assim, quer saber? São desafios que a gente teve lá no dia. Só que isso ajudou, porque a gente tava colocando tanta coisa no nosso trabalho lá, que a hora que a chuva levou, a gente falou assim, quer saber? Assim, tá bom. A gente tava metendo coisa demais no nosso o stand tava ficando muito... A maioria dos uma poluição visual ali. Sim. Inclusive, amaram a frente que a gente fez lá. Foi, né? Tinha aquelas laterais, assim, com escrito. Eu acho que, tipo assim, a maioria dos grupos daquele dia e no dia anterior, que foi o dia de preparação, fizeram coisa demais. E alguns foram levados pra... Até meu grupo fez coisa demais, assim. A gente teve que eliminar umas coisas, tipo...
A cartolina a gente eliminou, a gente não precisava de... Porque vocês conseguiram identificar A que gente já tinha existiam, gente, né? existiam questões ali mais importantes, Você tem né? que Pra conseguir expor a ideia melhor, né? De uma forma mais clara, cumprir com o objetivo que vocês tinham ali, talvez não precisava de tudo aquilo, É né? porque tinha muita coisa. A nossa sangue tinha brinquedo, tinha folhetos que a gente espalhou e acabou tudo, inclusive. Nossa, Aí também. tinha QR Code. A gente tinha o nosso projeto ali sendo exposto. A gente tinha 20 brindes que acabaram. Eu não sei se era 20 ou 40, mas acabou tudo. A gente piscou, acabou. Tinha gente que tava lá na fila porque sabia dos brindes um dia antes. Chegaram, porque os primeiros 2 brindes tinham um diferencial. Chegaram lá correndo pra poder pegar, sabe? Então foi muito legal, foi muito acolhedor aquele Certo. dia. Pessoal, então assim, pra gente finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber, né, de cada um de vocês, como que tá, assim, o coraçãozinho pra esse ano, né? Dessa evolução que vocês tiveram, né? Tudo ali que vocês viveram, que vocês passaram. O ano passado, né? Que foi o primeiro ano de Nova Nasa de vocês. Mudou. Que é um ano que tem muita descoberta. Esse ano já é um ano mais tranquilo. Mas Por mesmo quê? assim, né? Porque tia? vocês já sabem como que vai funcionar. Mas mesmo assim, surgem novos desafios. Esse ano vocês já tiveram que fazer umas coisinhas diferentes, Sim. entrevista, Mais inovador. né? Metodologia 5WH. Metodologia 5W1H. Não, mas você fez ano passado metodologia 5W1H, Não fez? fizemos. Não Não fizemos. fizemos. Eu lembro que eu lembro de um negócio desse no ano passado. O ano passado eu reduzi, eram 4 perguntinhas básicas. Ah. Esse ano eu implementei a metodologia mesmo. E inseri as entrevistas por enquanto, né? Na identificação de Deu problema, a trabalho, parte de mas observação. E ainda vai vir novas coisinhas até o final do ano. Mas aí eu quero saber como é que tá esse ano, assim, pra vocês. Vocês já estão se sentindo mais preparados, né? Como é Mais ou que... menos. Ai, meu Deus. Ansiedade, né, Luan? O negócio é que, tipo assim, seja qual for o projeto, a gente tem que dar o nosso máximo, usar o que a gente aprendeu no ano passado pra melhorar, ampliar e até mesmo fazer um trabalho melhor. Às vezes tem que descartar a ideia, buscar outra. Às vezes tem que escolher... A gente tem que se render às ideias. Realmente. Hoje esse processo ele é mais tranquilo, né, Vinícius? Porque a gente tem hoje mais vocês já experiência. Isso, hoje vocês já passaram por isso ano passado, então hoje vocês sabem, né, que esse processo ele acontece, né? Ele pode acontecer e tá tudo bem, não é verdade? Sim. E vocês? Acho que esse ano a gente tá muito mais preparado também, né? Coisas que a gente... que aconteceram, desafios até mesmo, a gente vai estar preparado esse ano mais. Por exemplo, as pessoas falando aí da organização do stand. Saber hoje não encher muito, né? Ter lembrancinhas até mesmo, porque eu vi o tanto que os stands com lembrancinha tava muito cheio. E tinha gente, por Traía exemplo... mais pessoas. Eu vi um monte de pessoas, assim, falando assim... Ai, segue meu Instagram que eu te dou um pirulito, eu te dou uma... A gente tava dando chiclete. Tá? A gente não era mal, era chiclete. Mas o que atrai mesmo é um diferencial que a sua barraquinha pode dar pra... Barraquinha não, Não é barraquinha, stand. É a mesma coisa. Não, É mais Chique, é refinado. Não é o que você... Mas no dia, o que importa é o seu diferencial. O meu, eu tenho certeza que eu só ganhei por conta daquele... skate para deficiente. O Big Projeto. Mas os lugares que estavam mais lotados são os que tinham mais atração, assim. Que tinham, por exemplo, recompensas por ir lá, brindes, que tinham algo de interessante para ver. O nosso, eu acho que esse ano vai ser muito mais organizado, que a gente já entendeu como que funciona. Esse ano a gente pode colocar metas mais altas, pra gente conseguir realmente cumprir elas, né? Bom, o meu projeto está continuando mais ou menos o projeto do ano passado. Um projeto um pouquinho diferente, mais inovador. É isso. Mas o bom é que a gente pode ajudar os alunos novos, né? Que a gente Sim, que é aluno, Sim, é que a gente verdade, que é né? aluno Porque do ano passado, a gente sabe, a gente todos consegue os anos, guiar. né, as turmas às Sim. vezes sofrem algumas modificações, chegam alunos novos. A nossa né? lotou, tia. Tava 16 Aham. alunos, se tornou 25. Em seis. A minha 26, né? adicionam, acho Não que entrou. 2 pessoas. E aí, quando chegam essas pessoas novas, a gente consegue identificar claramente, né, o tanto que vocês já têm uma desenvoltura, né, quem já teve em Nova Nas, já conhece essa estrutura de projeto,
né? E aí vocês começam a passar todo esse ensinamento e a professora aqui fica muito orgulhosa, né? Então, meninos, é isso. Gostaria de agradecer cada um de vocês pela presença, né? Por toparem aí esse bate-papo aqui com a gente. Esperamos mais. Gostaram da experiência? É muito importante a escola ter esse tipo de método de transmissão, como podcast, canal no YouTube, Instagram, porque, querendo ou não, até é bom para a escola e para os estudantes, que, por exemplo, tá dando visibilidade para um de nós, se quiser continuar nos projetos, às vezes tem algum apoio, algo do tipo. E também tá dando visibilidade da escola, mostrando características que podem ser atrativas para a escola. Isso. Porque o Nacional também é uma escola muito boa, assim, acho que até pra todo mundo que tá aqui. Sim, Uma escola, sim. nossa, muito diferente do que eu esperava. Porque quando meus pais falaram assim, vou te matricular no Nacional, eu pensava que era uma escola normal. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha pessoas diferentes, professores com jeitos diferentes. Inclusive, eu acho que os professores foram os que mais me marcaram. Sim, pra mim Os também. professores aqui têm um jeito muito diferente de ensinar. Legal, Meus 2 demais. primeiros anos no Nacional, que foi no Fundamental 1 ainda, que foi, eu acho que, 4º e 5º ano, foram sem muita coisa, tipo assim, sem nada de nova NASA, nada de projetos desse tipo. Mas não. E aí, quando eu cheguei no 6º ano, bum, veio todo esse projeto, assim. Tudo, pá. Veio muita. Acho que veio, tipo, muita coisa de uma vez. Não que eu esteja reclamando, foi uma também questão de gostei aprendizado. Mas foi, tipo, uma Foi um bomba de baque. realidade no meio do ano, sabe? Mas lá pro meio do ano eu pensei. dou Durante uma aula conta. durante uma aula de nova nossa, tipo, o que eu tô fazendo na minha vida, Jesus? Meu Deus. Eu tô aqui, eu tô Porque porque era muito difícil essa matéria. Tipo assim, se você não quiser, se você. Mesmo se você quiser, vai ser difícil fazer um projeto bom. Você tem que. É aquele negócio tem que eu se disse. dedicar. Mas É o que eu dedicar, disse no né, sobre o começo. trabalho. É alta performance que você tem que ter. Tem que se dedicar. Mas, quando você trabalha em alta performance, você não vai ter equilíbrio. É um dos sacrifícios que você vai ter que fazer, mas ainda tem que manter as notas boas nas outras matérias. É preciso Sim. se esforçar. É preciso. Gente, então é isso. Muito obrigada por nos acompanhar, por ter, né, curtido aí um pouquinho dessa nossa conversa sobre a Inova Team com esses alunos aqui. E um beijo. Até mais. Obrigada. Até. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.